a palavra do Senhor. Vamos abrir em 2 Reis, no capítulo 4. Amém. Glória a Deus. Hoje é o primeiro domingo do mês. E no primeiro domingo do mês, como a pastora falou, né? Nós ensinamos a respeito dos dízimos, das ofertas. Nós ensinamos o que está na palavra. E eu e a pastora, às vezes, nós trocamos, né? Ela prega primeiro domingo do mês, e eu prego na Santa Ceia, mas tem outro mês que eu prego no primeiro domingo do mês e ela prega na Santa Ceia. Hoje eu falei, a pastora vai pregar tudo, eu não vou falar mais nada. Glória a Deus. Mas pela madrugada de ontem para ontem, tem momento que Deus não deixa a gente dormir. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Aí você toma leite com açúcar, chazinho de camomila e nada resolve. Aí você volta para a cama e joga a coberta e cobre a cabeça e o sono não. É ele querendo falar com você. É ele querendo falar. E aí aconteceu o que? Eu não conseguia dormir, eu levantava, aí eu orava, depois eu voltava para a cama e o sono não vinha. Meu Deus, eu tenho que dormir. Aí daqui a pouco veio assim um estalo assim na minha mente assim, o valor de uma oferta. Aí eu por isso que eu falo, quando Deus te chama, é porque Ele quer te revelar algo. Amém? O valor de uma oferta. Falei, Jesus, o valor de uma oferta. Aí de manhã, quando o pastor Diogo saiu para ir trabalhar, eu falei, olha, Deus revelou o tema. É o valor de uma oferta. Você faz. Eu fiquei assim para ele colocar. E aí ele falou, mãe, quando eu chegar eu coloco. E ontem ele colocou, né? E ele fez, o valor de uma oferta. E você vai ver que hoje, às vezes você está, como é que eu posso dizer? Você está sendo abençoado por uma oferta que você deu lá no passado. E é isso que nós vamos aprender hoje. Amém? O valor de uma oferta, aquilo que nós colocamos ao nosso Deus, aquilo que nós colocamos na arca, mas nós colocamos na arca para abençoar a igreja, como o Senhor falou, e Ele recebe. E nós vamos estar falando a respeito disso. Amém? Se puder liga agora todas essas luzes, né? Pode ligar, tá? E vem comigo em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Amém? Quem não achou, vem aqui para o telão, que vai dizer assim: sucedeu um dia em que Eliseu ia para Sunem, que havia ali uma mulher importante, o qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Sucedeu que um dia ele chegou e recolheu aquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. E ele disse, ele tinha falado a Geazi: diz, eis que tu tens nos tratado com todo desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ti? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ela: chama. E chamando ela, pôs-se à porta. E ele disse:
a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta sua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo aquilo que Eliseu lhe dissera. Amém, queridos? Eu quero ali, versículo 16, onde ele disse: a este tempo determinado de vida, abraçarás um filho. O que ela mais sonhava era um filho. O que você sonha? O que você está colocando nas mãos do Senhor hoje? O que você espera? Amém? Esse amém eu vou até parar de pregar, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Amém, igreja? Melhorou. Então aplaude esta palavra, aplaude o Senhor Jesus por essa palavra. Querido Deus, querido Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, ó Deus, em nome de Jesus, me coloco diante da Tua presença para ser usada pelo Teu Espírito Santo. Querido Deus, que eu venha diminuir, meu Pai, e que o Senhor venha crescer. Usa os meus lábios agora, usa as minhas mãos, eu me coloco inteiramente diante de Ti, ó Pai, como vaso para ser usados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Podeis sentar. Glória a Deus. Queridos, o profeta Eliseu, ele foi sucessor do profeta Elias, um dia Eliseu estava trabalhando ali com as juntas de bois, arando a terra. E o profeta Elias, ele chega até Eliseu e ele passa a capa dele sobre Eliseu. Ele passa o manto dele sobre Eliseu, E aquela capa, aquele manto significava unção, que Deus tinha separado Eliseu. E Eliseu olha para ele e diz assim: espera, que eu vou beijar meu pai e minha mãe e eu venho. E Elias diz para ele: vai e volta, porque você sabe o que foi feito a ti. Então Eliseu vai, dá um beijo na sua mãe, dá um beijo no seu pai, se despede deles, volta com aquele carro de boi que ele estava arando a terra. Ele faz uma fogueira, ele mata os bois que estavam trabalhando ali, e ele faz ali um churrasco para todo mundo que estava ali. Dá glória a Deus aí, igreja? Pelo menos pelo churrasco, pastora? Amém? E ele tira tudo. Ele quis dizer o quê? Eu já despedi da minha mãe, eu já despedi do meu pai, eu já despedi do meu trabalho. Por que ele fez isso, entendeu? Ele estava dizendo assim: ao queimar aquele carro, ao matar aqueles bois, e ao queimar aquele carro, ele estava dizendo: eu estou preparado para a obra que Deus tem para mim. Amém? Ele está dizendo: eu não vou olhar para trás. Fala assim comigo: eu não vou olhar para trás, Jesus. Senhor, mas o meu trabalho, eu não vou olhar para trás, Jesus. Senhor, mas o meu filho, eu não vou olhar para trás, Jesus. Mas Senhor, eu tenho uma pessoa doente, eu tenho que cuidar. Eu não vou olhar para trás. Amém? Você falou tudo isso que eu falei? Glória a Deus. Então foi isso que o profeta Eliseu fez. E o profeta Eliseu começou a seguir o profeta Elias. E tudo que Elias fazia, o profeta Eliseu estava ali como um ajudante dele, para ser o próximo profeta. E chega o tempo de Deus arrebatar a Elias, porque Elias ele não morreu, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Falou glória a Deus. Já imaginou? Imaginou Elias? Um dia eu vou ver Elias, viu? Lá na glória eu vou falar: e aí a carruagem de fogo, Foi bênção. E aí naquele dia, Eliseu ele começou a ser provado, porque Elias falou para ele assim: eu vou até o Jordão, não, eu vou até Belém, fica aqui. E Eliseu fala para ele assim: viva o Senhor e a tua alma, que não te deixarei.
E aí Elias fala, eu vou para Jericó, fica aqui. E Eliseu, não, vive a tua alma, que eu não te deixarei. E aí ele vai atravessar o Jordão, porque ele vai para o outro lado. E ele fala assim, fica aqui, porque eu vou atravessar o Jordão. Ele falou, não, eu vou com você. Então ele está contigo, quer dizer, ele não queria deixar Elias, entendeu? Uma pessoa que ela quer os dons de Deus, que ela está cheia, tem que se colar com uma pessoa que tem os dons de Deus. Amém? Ficar como carrapato. Fala, outra pessoa, vai, tu tá. Vai ter um seminário, eu estou aqui. Vai ter algo, sabe? Deus tem que ver em você sede daquilo que você está querendo. Amém? Busca daquilo que você está querendo. Quer dizer, ele agora queria coisa diferente. Então eles chegam ali perto do Jordão. Elias pega aquela capa, aquela mesma capa que ele passou ali em cima de Eliseu, e coloca nas bordas do Jordão. Quando ele coloca nas bordas do Jordão, as águas, se abrem. E aí eles passam, glória a Deus. Eles passam, e eles passam em pé enxuto. E aí eles passam para o outro lado. E a palavra vai nos dizer que Elias agora fala para Eliseu, pede-me o que tu queres, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu foi ousado, amém? Nós estávamos num outro ministério, e é uma bênção, né? A gente saiu porque houve a permissão de Deus, né? Mas fomos muito abençoados naquele lugar também. E quando aquele homem de Deus vinha ungir nós como pastores, geralmente quando ele colocava a mão na minha cabeça, eu falei, Deus, eu quero mais do que está nele. Eu fiz como Eliseu. E se você vir orar, pode, pastor, eu quero, Senhor, me dá mais do que está na pastora Dalva. Você está fazendo um pedido bom, amém? O Senhor, me dá mais do que está no pastor Vital, me dá mais do que está na pastora Neuza, sabe? Quando é bom pedir. Então Elias fala para ele assim, pede-me o que tu queres. E ele diz assim, eu quero porção dobrada que está sobre ti. Amém? Eu quero isso aqui, tudo que você tem, todos os dons, toda a bênção que você tem, eu quero mais em 2 vezes. Eu quero porção dobrada. E diz a palavra do Senhor que Elias fala para ele assim, se tu me vires, coisas duras tu pediu, mas se você me ver quando eu for arrebatado, assim vai acontecer. E aí eles estão andando, fala comigo, estão andando, né? Estão andando, até que... O que acontece? Vem uma carruagem de fogo e glória a Deus, e leva Elias. E aí Eliseu fica olhando, né? E agora Eliseu está sozinho. E ele começou a olhar, Elias foi, e agora como é que eu vou atravessar o Jordão? Como é que eu vou lá para a cidade? Como é que eu vou fazer isso? E ele está ali preocupado. Você sabe que um dia, lá na minha casa, nós éramos de outras coisas, né? Quando a gente veio para Jesus, e um demônio manifestou. E aí eu comecei a pensar, eu vou chamar o irmão, eu vou chamar o pastor. E o Espírito Santo falava no meu coração, não vai dar tempo. E aí não, mas eu vou chamar o outro pastor que é mais perto. O Espírito Santo falava, não vai dar tempo, é tu. E eu fui assim. Ó Jesus. Aí eu comecei a cantar um hininho de sangue, mas não resolveu nada. Tive que colocar a mão e expulsar. Foi lá que Deus fez, e Deus vai fazer isso contigo, viu? Amém? No momento que você menos espera, o Senhor faz isso, glória a Deus. Então você nota que Elias sobe, e aí ele fica, o Jordão está aqui, ele precisa atravessar. Aí ele fala assim, onde está o Deus de... Pastor, onde está o Deus de... Aumenta aí, gente, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus, amém? Onde está o Deus de Elias para vir me socorrer? Ele está falando. Aí que ele olha, aquela capa vai descendo, a capa caiu. Elias subiu, mas a capa caiu. Enquanto ele estava olhando desesperado como é que ele ia fazer, ele não viu que a capa estava caindo. Então ele olha e ele diz, onde está o Deus de Elias para me socorrer? Ele esqueceu que Deus de Elias era o próprio Deus dele. Aí ele olha para o alto, na hora que ele olha para o alto, vê aquela capa lá.
Aplaude o Senhor aí. Amém? Aí vem a capa. Aí ele pega a capa. Ele quer pagar a capa, ele falou, não, vou fazer como Elias fez. Aí ele dobra a capa bonitinho. Aí chega na capa, Senhor, assim que Elias fez quando a gente veio para o lado de cá. Agora o Senhor levou Elias. Então, Senhor, aí o que ele vai, o que eu penso nesse momento, né? A mensagem está aqui, mas Deus está mandando diferente. O que eu penso nesse momento? Às vezes a gente tem medo de ser ousada naquilo que Deus tem para nós. Amém? E aí a gente, poxa, mas se aquela pessoa estivesse aqui, mas se o outro estivesse aqui, se o pastor estivesse aqui, não, Deus quer usar você. Então o que ele faz? Agora ele está ali, ele falou, eu vou fazer como Elias. Amém? Tem uma irmã abençoada aqui que ela vem à noite, quando acontece alguma coisa, ela fala, vou fazer como a pastora Dalva. Amém? Aí ela faz. Eu vou fazer como a pastora Dalva, vou fazer como a pastora Deusa faz. Então o que Eliseu fez? Ele fez como Elias fez. Ele pegou a capa, dobrou a capa, e ele, tchum. Aí o Jordão, ó. Amém? E ele passou. E aí, ele começou a ser o profeta. Aí ele foi o profeta. E ele começou a abençoar muita gente, né? E nós chegamos de Eliseu, eu gosto de contar, eu gosto de contar desde o começo, para vocês entenderem bem o que a gente está falando, né? E chega nesse momento aqui, no capítulo 4 de 2 Reis, no versículo 11, que Eliseu, ele geralmente ia para Sunem, para subir no Monte Carmelo, né? Ele ia, e ele tinha ali um ajudante, como ele foi ajudante do profeta Elias, ele tinha ali um moço que estava junto com ele, que se chamava Geazi. E direto, Eliseu passava naquele lugar, direto, para ir ao Monte Carmelo orar. E houve uma mulher rica que começou a observar. Olha o que diz aqui, olha. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante. Uns dizem rica, aqui está importante, né? E essa mulher começou a observar ele. É bom observar, gente. É bom observar aquele que está na frente, aquele que está cuidando de você. É bom observar se na igreja ele é uma coisa, se lá fora ele é outra. Amém? É bom observar. E aquela mulher começou a observar Eliseu, que sempre passava por ali. E aí Deus começou a tocar no coração daquela mulher, para que desse pão para ele. E um dia, quando eles estavam passando ali, a mulher então estava ali, vamos colocar como se fosse hoje, tá bom? Vamos colocar como se fosse hoje. Ele está passando e a mulher está na calçada. E aí ela convida eles para comer pão. Vem, na minha casa tem pão, na minha casa eu tenho olhado o Senhor, cada vez que o Senhor passa, cada vez eu tenho visto o Senhor, mas eu quero abençoar o Senhor, eu sei que o Senhor vai para o Carmelo orar. Ela não conhecia Eliseu, ela não sabia quem era Eliseu, mas ela sabia que ele era um homem de Deus. Amém, igreja? Um homem de Deus. Então ela vai e convida ele para entrar na casa dela e comer pão. E ele entra, e ele come pão ali junto com Geazi. E cada vez que ele vai para o Carmelo, ele passa ali naquela casa, e ali tem pão para ele comer. Mas aquela mulher, ela começa a entregar o pão para o profeta, mas no coração dela, vem algo de abençoar mais, de não somente entregar um pão para ele, mas de dar mais alguma coisa para ela. Então essa mulher, ela vai conversar com o seu marido. Amém? Ó, marido e esposa tem que estar assim, ó. Esposa e marido tem que estar junto, né? Ela vai conversar com o seu marido. E olha o que ela diz aqui, ó, versículo 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho o que, igreja? Observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ela está falando com o marido dela, e ela está pedindo alguma coisa para o marido dela. O que ela diz? Olha,
façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Então nota que no começo ela abençoa com pão, e ela começa agora a conhecer o profeta Eliseu, ela começa agora a ver o profeta Eliseu. Então no coração dela veio aquele desejo, aquela vontade de fazer algo mais por ele. Então ele fala, poxa, nosso terreno é tão grande, nossa casa é grande, o nosso terreno é tão grande. E ela vai e conversa com o marido. Ela fala, eu tenho percebido, ele é um homem de Deus, então vamos dar mais alguma coisinha em vez de pão só? Então ela fala, vamos fazer um quarto. E nesse quarto vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira, vamos colocar um candeeiro. Quer dizer, é um quarto preparado para ele. E há de ser que quando ele vier para essa banda, ele tem onde repousar, ele tem onde ficar. Amém? Então a Bíblia vai nos dizer que quando ele chega, já não tem só pão. Você imagina, igreja, ele vai agora, senta ali na mesa para comer o pão, e aí junta aquele casal e fala para eles assim, profeta, nós temos algo mais para o Senhor. Nós preparamos algo mais para ofertar na tua vida. E aí eles levam Eliseu e Geazi, abre o quarto, glória a Deus, amém. Não sei se antigamente tinha chave, né? Mas vamos ver que tinha. Abre o quarto, e quando abre aquele quarto, está ali. Isso aqui é para tu. Quando tu vires para cá, tu não vai dormir em qualquer lugar não. Quando tu vires para cá, tu não vai dormir no chão, no frio, no relento. Enquanto você está aqui no Carmelo, você vai ter um lugar para você. E aquilo, amados, aquela oferta foi tocando o profeta Eliseu. Foi tocando. Então no momento, cada vez que ele ia para aquela casa, né? Era como se ele se hospedasse naquela casa, mas ele tinha um quarto que era dele. Esse quarto era separado. Aquilo, eu estou te dando, profeta. E ali ele ia para aquele quarto, ali ele orava, ele buscava a Deus, ele descansava. E teve um dia que ele fala, olha, no versículo 2, põe aí para mim, tá? Versículo 2, diz assim, e Eliseu lhe disse, né? Perdão, aqui no versículo 11, e sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, chama essa sunamita, e chamando-a, ela se pôs diante dele. Então você vai entender o valor de uma oferta aqui, vai começar a entender, amém? O valor de uma oferta. Ele deita naquele quarto, ele começa a olhar tudo aquilo que eles tinham preparado, que aquele casal tinha preparado para eles. Ele começa ali, e no coração do profeta Eliseu vem um desejo de fazer alguma coisa por aquele casal que tinha abençoado eles. Então ele chega para Geazi e fala, chama essa sunamita. E aí Geazi vai e chama, ela vai até aquele lugar, ela fica na porta, e Eliseu começa a falar para ela, olha aqui, no versículo 13, porque ele disse a Geazi, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, o que se há de fazer por ti? Quer dizer, você tem nos tratado com tanto carinho, né? Com tanto amor, o que eu posso fazer por você? Agora eu quero fazer alguma coisa por você, né? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei? Como diz, eu posso chegar ao rei. Alguma coisa que você precisa, que o rei pode fazer por você? Ou o capitão do exército, quer dizer, ali Eliseu estava tentando ajudar ela na área humana. Ele sentiu aquele desejo, mas ele não entendia que aquele desejo no coração dele já era o desejo de Deus.
Então ele chama ela e ele fala, olha, se tiver alguma coisa para falar com o rei, eu posso interceder por você. Se tiver alguma coisa para falar com o capitão do exército, né, eu tenho alguma coisa que eu possa fazer por você? Aí ela vai chegar e vai dizer, eu habito no meio do meu povo. Ali ela estava dizendo, eu não estou precisando de nada, mas ela estava. Amém, igreja? Ela estava. Só que aquilo que ela estava, ninguém na terra poderia dar para ela. E aí ela sai. E Eliseu começa a pensar, e Eliseu começa a dizer, o que eu posso fazer por ela? Então o Espírito Santo começou a tocar-lhe o coração de Eliseu. Ele ficou inquieto, falou, poxa, ela fala que ela habita no meio do povo dela, e o que eu posso fazer por ela, né? Aí em Geazi, né, Deus vai usar agora o servo dele. Geazi, o que ele vai dizer? Olha, então disse, o que hei de fazer por ela? E Geazi disse, aí aquele jovem, né, olha para Eliseu e fala, profeta, o que a gente entrou na casa dessa mulher, a gente é bem servido, mas eu não vi aqui criança, eu não vi aqui risada de criança, eu não vi aqui risada de filhos, eu não vi, né? E ela não tem filhos, e o seu marido já é velho, né? Então Geazi fala isso para Eliseu. Quando fala isso para Eliseu, Eliseu fala, manda chamar ela, amém? E aí, quando ela veio novamente, ele não perguntou o que eu tenho que fazer contigo, mas olha o que ele fala, olha, no versículo 15, por isso ele disse, então disse ele, que há de se fazer por ti? E Geazi disse, ela não tem filhos, e o seu marido é velho, por isso disse ele, chama, e chamando, ela se pôs à porta. Ela respeitava, ela tinha dado aquele quarto, ela tinha feito, mas ela sabia que não era dela. Então ela se colocou na porta. O senhor está me chamando novamente? Aí ele diz, olha, ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo de vidas, abraçarás um filho. Glória a Deus. Você nota que aquilo que o homem poderia fazer, ela não precisava, mas o que ela mais almejava? Qual que era o maior sonho daquela mulher? Ser mãe, era o maior sonho. Então quando ela chega novamente, Eliseu não vai dizer, o que eu posso fazer por você? Aí ele vai ser, aí é Deus, amém? Tem coisa que é humana, tem coisa que é nossa, mas tem coisa que Deus entra no negócio. E aí Deus entrou no negócio. Quando Deus entrou no negócio, o Espírito Santo entrou no negócio e ela entrou, aí ele já começou a falar. Ele falou, a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, né? Daqui a um ano, né? Abraçarás um filho. E era o que ela mais almejava, o que ela mais queria. Mas ela olhava para a situação dela, ela dizia, não vai acontecer, porque ela olha para ele e disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Quer dizer, eu tinha tanta esperança, eu queria tanto, mas agora já não posso mais. E às vezes a gente está assim, igreja, amém? Às vezes você lutou anos por uma causa, você lutou anos por alguma coisa, e você fala, não tem jeito, eu vou esquecer, vou deixar para lá, e o Senhor fala, não deixa para lá não, porque no momento certo, Ele vai colocar isso na tua mão, e você vai glorificar, e você vai exaltar o nome dEle, amém? Fala comigo, Deus realiza sonhos. Amém? Então você começa a ver o valor daquela oferta. Amém? Ela olha para ele e fala, não, Senhor, não minta para a tua serva. E aí ele diz assim, olha, versículo 17, e concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Pronto, agora ela é mãe. Ela está toda feliz, com aquela criança vai crescendo, e ela muito feliz. Mas tem um dia
passa-se o tempo que aquela criança, ela vai na roça com o pai. Ela vai, sabe, trabalhar com o pai. Então, os seguidores ali, ela vai ali. E quando ela chega ali, eu imagino, pastora Neuza, essa criança, mais ou menos com 7, 8 anos, né? E aí, essa criança começa a ter uma grande dor de cabeça. O que ela tem, igreja? Dor de cabeça. Então, o pai, olhando ali, ele chama um dos seus funcionários e fala: pega essa criança e leva até a mãe. E aí, o servo pegou a criança e leva até a mãe. E olha o que aconteceu aqui. Olha no versículo 19, ó. Disse ao seu pai: ai minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço: leva a sua mãe. E o levou e tomou e levou a sua mãe. Esteve sobre o joelho até o meio-dia e o que, igreja? Morreu. Quando ela vê a criança doente, a criança gritando de dor, ela começa a fazer remédios, e dá um remédio, e dá outro, e dá outro, dá outro, e a criança não melhora, e ela senta, ela coloca a criança no joelho dela, e ela começa a acariciar aquela criança, ela começa a dizer: vai passar, filho, vai passar, mas não passa, e a criança morre. E agora? E o sonho? Fala comigo. A oferta continua. Ela pega aquela criança, queridos, morta. Ela sai da casa dela e ela vai até o quarto que ela ofertou para o profeta Eliseu. Ela sobe aquela escada, porque o quarto está em cima do muro. Ela sobe aquela escada, ela abre aquela porta e ela coloca o filho morto na cama do profeta. Fecha a porta e desce. E ela vai até o teu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. E chamou seu marido e disse: manda-me já moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vai a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Estava bem, igreja? Estava bem? Não estava bem. O sonho agora estava lá na cama do profeta, morto. Mas o marido pergunta: está tudo bem? Vai tudo bem. Aquela mãe estava com o coração despedaçado. Aquela mãe estava, mas ela vai dizer para o esposo: está tudo bem. Era a hora dela estar se descabelando, sim ou não, igreja? Brigando, xingando, orando, amaldiçoando até o próprio Deus, porque tem pessoas que fazem isso, né? Então, ela podia estar assim, ela falou: não, manda meu moço, coma a jumenta, porque eu vou até o homem de Deus. E o próprio marido: está tudo bem? Ela: vai tudo bem. Quer dizer, nem para o marido ela falou. Ela poderia chegar para o marido, ela podia, sabe, abrir a boca, ela podia se desesperar, o esposo dela estava ali, os dois podiam cair de joelhos no chão, chorando, buscando, mas ela não falou, nem para o esposo ela não falou: vai tudo bem. E aí vem ali aquela mula, vem ali aquela carroça, e nos diz aqui: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dando glória aqui, aí. Mudou aqui. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta. E saiu, chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que corram ao homem de Deus. Aí no versículo 23 ele vai dizer assim: e disse ele: por que vai a ele hoje?
não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu servo, guia e anda, não te detenha no caminho, senão quando eu te disser. E partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Quer dizer, ela sobe ali naquela jumenta e ela fala para aquele moço, olha, você vai, nós vamos para tal lugar, você não vai parar em lugar nenhum, até eu chegar e falar para você, para. E aí ela foi. Ela falou, eu vou encontrar com ele. Amém? Vou encontrar com ele. Eliseu tipifica Jesus Cristo. Eu vou encontrar com ele. E quando ela chega até o Carmelo, Eliseu, ele olha de longe e ele vê que aquela mulher está vindo. E olha o que ele diz aqui, queridos. Versículo 25. Partiu, pois, ela e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, eis aí a sunamita. Agora, pois, corra ao teu encontro e diz, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse, o que, igreja? Vai bem. Quer dizer, meu negócio não é contigo. Amém? Eu vou falar meus problemas para você, por quê? Tem pessoas que quando vê que a gente não está muito bem, que você não está bem, que aconteceu, hein? E fica no pé até a gente contar. Mas não conta não, conta para ele. Conta para ele. Ah, pastora, eu conto para minha vida, é para desabafar. Ah, pastora, conta para ele. Conta para ele. Aleluia! Glória a Deus, conta para ele. Conta para Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta, bota o joelho no chão e diz, Senhor, olha a situação que eu estou passando. Olha lá, Senhor, o meu filho está morto. Eu fechei lá, quando ela fecha aquela porta, é como se ela dissesse, morte, eu vou te trancar, porque eu vou trazer a vida. Eu vou trazer a vida. Ela foi atrás da vida, morte ela já tinha. A Bíblia está com morte no teu casamento, a Bíblia está com morte na tua empresa, a Bíblia está com morte no teu trabalho, mas Deus está mandando dizer para você que Ele dá vida, Ele é vida, esqueça a morte, mas está lá, está deitado, está morto, acabou, fica aí porque eu vou buscar a vida. Hoje com frio, com chuva, você veio buscar a vida, amém? Você veio buscar a vida, e quando ela vai chegando até ele, ele olha, e ele vê que ela está chegando, e ele diz para Geazi, vai lá, cumprimenta ela, e fala para ela, está tudo bem com você? E aí Geazi vai e fala, está tudo bem? Está tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem. Está tudo bem com você? Vai tudo bem. Está tudo bem com o teu filho? Vai tudo bem. Não é com você que eu tenho que falar. Amém? Não é com você que eu tenho que contar, não é com você. Aí o que vai acontecer aqui? Olha, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 27. E chegando ela, pôs-se ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. E disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. Presta atenção, igreja. Quando ela chega até o profeta Eliseu, ela se joga nos pés dele. Voltou. Ela se joga nos pés dele. Aí sim, é para esse que eu tenho que falar. E quando ela chega, ela fala para ele, né? E que ela diz, louvado seja o nome do Senhor. Pedi ao meu Senhor algum filho, não disse, não me engane. E quando ela vai para os pés de Eliseu, o Geazi vem quer tirar ela. E Eliseu fala, não, deixa ela, porque a alma dela está angustiada. E Deus me encobriu. Às vezes uma pessoa ela chega e fala, a senhora ora por revelação? Eu falei, quando Deus dá, quando Deus dá, nós passa. Mas não é todo dia que Deus dá. Esse negócio, quarta-feira é o dia da revelação. E se Ele não quiser revelar? E se Ele não quiser falar? Amém? Então deixa Ele vai fazer segundo a vontade
dele. Glórias ao nome do Senhor. Então Eliseu falou, Deus não me revelou o que está acontecendo. Deixa ela. A única coisa que eu estou percebendo é que a alma dela, e Geazi não percebeu, o marido dela não percebeu, mas o profeta percebeu. A alma dela está angustiada até a morte. E Deus não me mostrou o porquê. O porquê. E aí ela olha para ele e fala, eu te pedi algum filho? Eu te falei, não me engane. Eu não falei para o Senhor, não me engane. E aí ela fala para o homem de Deus. E nos diz a palavra do Senhor aqui, olha. Versículo 29, ele diz a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. E se encontrar alguém, não saude. E se alguém te saudar, não responda. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Quer dizer, ela está ali nos pés de Eliseu, né? Você tem que ficar nos pés de Jesus. E ela está falando com ele, só que Eliseu pega o cajado dele, passa o servo dele e fala, vai na frente. E chega lá, coloca o cajado no corpo do menino assim. Só que eu acho lindo disso, queridos, que ela poderia, tá bom, profeta, eu vou, Geazi está indo. Ela não fez. Olha o que ela fez aqui, olha. Louvado seja o nome do Senhor. Disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Ela agarrou o pé do profeta, eu não saio daqui enquanto você não for lá. Amém? O que é maravilhoso de Jesus, queridos, é que quando nós o convidamos para resolver um problema, ele fala, eu vou com você. Você vai sair daqui hoje com ele. Você veio aqui com ele, você vai sair daqui. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Não, eu não vou te deixar. Ela poderia, como muitos cristãos hoje, estar dizendo, eu pedi, eu falei para o Senhor, e agora ele está morto. Ela poderia fazer isso, queridos, mas ela não fez. Ela chegou até ele, abraçou, porque ela sabia que como homem de Deus, ele podia fazer que o filho dela ressuscitasse. Amém? Ela sentia isso, ela falou, não, ele é um homem de Deus, ele pode fazer alguma coisa, então eu não vou enterrar o meu filho, eu não vou chorar o luto pelo meu filho, não, eu vou buscar a vida. E aí, quando ele manda Geazi ir na frente e buscar lá, colocar o cajado dele sobre o menino, ela fala, não, enquanto você não for, eu não vou. Amém? Faz assim com Jesus que Ele ama. Amém? Oh Jesus, eu quero ficar tão pertinho do Senhor. Vem Espírito Santo. Seja bem-vindo Espírito Santo. Seja bem-vindo. Amém? Busca Ele, clama a Ele. Fala, não sai de perto de mim não. Fica comigo. Aí Geazi vai na frente. E quando ele chega lá, ele coloca o bordão no corpo do menino lá. E aconteceu alguma coisa? Sim ou não? O menino continuou lá, começou até a endurecer. Amém? Mortinho da Silva. Mas Eliseu chega. E quando Eliseu chega, olha o que ele diz aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E Geazi passou diante deles, versículo 31, e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com eles e avisou, o menino não despertou. Agora chega o profeta. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles e orou ao... Olha a diferença, Geazi já foi chegando, né, pastor, já colocando o cajado. O menino vai melhorar, o menino vai, eu quero ver milagre, vai. Mas cadê a submissão diante dele? De Deus, amém? Cadê, sabe? Aí Eliseu chega, vê a situação, ele vai, ó, dobrar o joelho. Dobrar o joelho. E ele dobra o joelho e ele perde a direção de Deus. Ele perde a direção de Deus. Aquela oferta continua falando. E ele vai orar. Diz a palavra, se isso acontecesse hoje, já viu, né, pastora? Mas diz a palavra que Eliseu vai sobre o menino, aquece o corpo do menino. Deus foi dando direção e ele foi fazendo.
Aí ele desce. Depois ele vai novamente, abraça o menino, abraça aquele corpo, sabe, gelado. Ele abraça novamente, ele deita junto com ele, ele abraça ele. E nos diz a palavra do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. E depois desceu, andou naquela casa, a parte para outra parte, tornou a subir, estendeu sobre ele. Então o menino espirrou, quantas vezes, igreja? 7 vezes, que é o número da perfeição, aleluia. E abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou, e veio ele e disse: toma o teu filho. E entrou ela. Olha o que ela vai fazer agora. Ela pega a criança viva e entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. O valor de uma oferta. O valor de uma oferta. O valor daquela oferta. No capítulo 8, estamos em cima, mas no capítulo 8, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 8, passa o tempo, e agora Deus revela para Eliseu, que vai ter uma grande seca no lugar que eles estão. E aí, Deus manda Eliseu falar com a sunamita, não podia falar com todos, sim ou não? Vamos embora aqui da terra, porque o negócio vai ficar feio, não vai chover. Poderia fazer isso, mas não, foi só, o recado de Deus foi só para Eliseu falar com a sunamita, o poder da oferta. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te, vai tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou fome à terra, o qual também virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus. Quantos anos, igreja? 7 anos. Mas por que foi só para ela? Né, pastores? Por quê? Eliseu poderia chegar ali, e falar: gente, olha, vai vir chuva, vai vir seca, durante 7 anos, é melhor vocês que podem sair daqui, vai para um lugar, vai para a casa dos seus parentes. Não podia falar isso? Com todos? Não, foi só com ela. Deus disse que vai vir uma grande seca, durante 7 anos. Sabe o que você faz? Pega você, o seu filho, o teu esposo, e vai para uma outra terra. A oferta continua a falar. Ela pega o que ela tem e ela vai para a terra dos filisteus. E lá na terra dos filisteus ela vive. Na terra dos filisteus não tem seca. E durante 7 anos, onde ela vivia, houve uma seca que nada nascia, que não caía uma gota de água. Durante 7 anos, quer dizer, olha o livramento que ela teve. Primeiro, o que ela teve? O desejo dela de ser mãe foi feito. Depois a criança morre. O Senhor manda Eliseu fazer algo, e como Eliseu faz, a criança ressuscita. Segundo milagre. O terceiro milagre: olha, vai vir seca, pega e vai. Quer dizer, você não vai sofrer. Ela vai. E depois de 7 anos ela volta. Aí a gente vai ver o último milagre que a oferta faz. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi, pois, com ela e com a família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Quer dizer, passa 7 anos, Deus manda a chuva sobre a terra. Aí Deus fala para ela: é hora de voltar, que já está tudo bem. Está tudo bem, amém? Você vê quando você faz tudo aquilo que Deus manda você fazer, como as coisas vai acontecendo. E aí ela chega e ela vai até o
palácio falar com o rei. Olha, eu tive 7 anos lá na cidade dos filisteus, agora estou voltando, né? Eu tinha minha casa, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Só que quando ela chega ali, quem está falando com o rei a respeito do filho que foi ressuscitado? Geazi. E olha que coisa linda, queridos, ó. Versículo 4. E o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peça as grandes obras que Eliseu tem feito. Sucedeu que estando ele ao rei, sucedeu que contando ele, Geazi, ao rei como Eliseu ressuscitou o morto, eis que a mulher que o filho ressuscitou chamou o rei pela sua casa e pelas suas terras. Então Geazi disse: ó rei meu, esta é a mulher. Glória a Deus. Mas ele estava contando a história, ele falou: então, rei, né, teve um dia, né, que aconteceu assim, e aí o menino morreu, e aí Deus enviou Eliseu, e Eliseu foi lá, e fez o que Deus mandou, e ressuscitou o menino. Está contando para o rei aquela história. Só que no momento que ele está contando, chega quem? A mulher. Deus vai te colocar no momento certo, na hora certa. Amém? Na hora certa. Eliseu, o rei está ouvindo o que Geazi está falando. Daqui a pouco chega aqui a mulher. E quando chega a mulher, Geazi olha e fala assim para ele: ó rei, esta é a mulher que o filho, Deus ressuscitou através de Eliseu. E o rei vai falar o seguinte, ó. E o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus: conta-me, peço-te a geração, qual grande obras que Eliseu tem feito. Ele vai começar a falar, né? Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o teu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher e ela contou. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faz-lhe restituir. Tem restituição ainda esse ano. Faz-te restituir, louvado seja o nome do Senhor, tudo quanto era seu, e toda a renda da terra, desde o dia que deixou a terra até agora. Um milagre após outro milagre. Se coloque em pé em nome de Jesus.